Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da Mackenzie. Diz a questão que um designer projetou um móvel usando 3 hastes rígidas de pesos desprezíveis, interligadas por fios ideais e utilizou 4 bonequinhos. A figura mostra essa configuração. Cada haste tem 15 centímetros de comprimento e ele quer saber o seguinte: qual deve ser a massa do bonequinho X para que o conjunto permaneça em equilíbrio com as hastes na horizontal. Então a gente pode fazer ali o seguinte: a gente pode representar as forças que atuam em cada haste, exercida pelos bonequinhos, e levar em consideração o equilíbrio dos torques, que aí, se os torques estiverem equilibrando o sistema, não haverá tendência de giro, as hastes vão ficar na horizontal. Então vamos nomear os bonequinhos lá de A, B e C, além do bonequinho X. E aí no equilíbrio, o torque resultante é nulo. Vamos pegar a barra que está mais embaixo, a barra que está sustentando os bonequinhos A e B. As forças que atuam sobre aquela haste são a força que o bonequinho faz, B, e a força que o bonequinho A também faz, FA. Essas forças produzem torque em relação a um ponto. Vamos considerar o ponto de referência para cálculo de torque, aquele asterisco amarelo colocado na figura. Então, o FB produz um torque em relação àquele ponto no sentido anti-horário, e o FA produz um torque no sentido horário. No equilíbrio, esses dois torques têm que ter o mesmo valor. Torque, lembrando, a gente calcula como sendo a força vezes o braço de alavanca, ou seja, FB vezes o braço de alavanca, que é 5 centímetros, é o torque do B. FA vezes o braço de alavanca, 10 centímetros, é o torque da força FA. Ali a gente acaba descobrindo que a força que o bonequinho B faz tem que ser 2 vezes maior que a força que o bonequinho A faz. A força que o bonequinho A faz é o peso dele. Em grama força, são 10 gramas força. Ou seja, a força do FB é 20 gramas força. Vamos representar essa força lá na figura. Isso quer dizer que a haste horizontal mais embaixo, ela é suportada por um fio. E esse fio tem que suportar 30 gramas, uma vez que a haste não tem um peso que é para ser considerado. Então, aquela haste que está lá embaixo, ela puxa o fio que está na segunda haste, com uma força que eu vou chamar de FAB. Essa força tem um valor de 30 gramas força. Agora eu vou aplicar equilíbrio de torques para essa segunda haste. A força que o bonequinho faz é FC, o ponto em torno do qual vou calcular o torque é aquele ponto representado pelo asterisco. O torque do FC é anti-horário, o torque do FAB é horário. No equilíbrio, o torque do C é igual ao torque do AB. Torque do FC, FC vezes 5. Torque do FAB, FAB vezes 10. Ou seja, o FC é o dobro do FAB. FAB, força que o AB faz, é 30 kgf. Então, o FC vai ser 60 gramas força. Tá? Bom, agora, essa força FAB na haste do meio e a força que o FC faz, que vale 60, as duas somadas são 30 kgf. É a força que vai puxar o lado direito da primeira haste. Então, a gente tem lá a força FABC. Você tem ali o bonequinho C, 60 gramas de massa, e a força FAC vai ser 90 gramas força. Então, a última haste, a primeira lá em cima, a última de baixo para cima, também está em equilíbrio. Então, a gente tem lá 90 gramas força de massa, de força sendo feita, FABC, e a força que o bonequinho X está fazendo. Eles produzem torque em relação àquele asterisco, o Fx no sentido anti-horário, o FABC 90 gramas força no sentido horário, e no equilíbrio esses torques têm mesmo valor. O torque do Fx é o Fx vezes 5 e o torque do FABC é FABC vezes 10. Ou seja, o Fx é o dobro do FABC, que vale 90. Então, o Fx, 180 gramas força. Se são 180 gramas força, a massa do bonequinho X é de 180 gramas. A resposta dessa questão, então, é a alternativa C.
Parece complicado, se a gente analisar dessa maneira, explicando, parece complicado. Mas vamos fazer de um jeito bem rápido. Aí vamos mudar aqui, ó, apagar tudo e vamos fazer do jeito bem rápido. Primeiro, nomeamos lá os bonequinhos, ABC. No equilíbrio, o torque é nulo. Então a gente percebe o seguinte, a barra inferior, a mais embaixo, a gente tem lá um torque em relação àquele asterisco, tem que ser nulo. E aí a gente tem o torque do bonequinho B, tem que equilibrar o torque do bonequinho A. Mas como o bonequinho B tem um braço de alavanca, que é metade do braço de alavanca do bonequinho A, repara aqui, ó, 5 é metade de 10, então a força do bonequinho B tem que ser o dobro. Ou seja, o bonequinho B tem que ter o dobro da massa. Então são 30 gramas aqui do lado direito. 30 gramas. Da mesma forma, você tem um braço de alavanca do bonequinho C que é a metade. Ele tem que ter o dobro da massa que existe do outro lado. Então, em relação ao ponto de giro, são 60 gramas de massa, que exerce uma força de 60 gramas força, porque o braço de alavanca é metade. E aí a gente tem aqui um total de 90 gramas força sendo realizado. Como o braço de alavanca de novo é metade, então a massa do bonequinho X tem que ser o dobro da massa que está aqui à direita, que é 90 gramas. Então, em relação ao ponto de giro e o ponto central, a massa do bonequinho X é 180. Então, basta ver aqui a relação entre as distâncias. Nesse caso, são todas distâncias relacionadas, um é o dobro da outra, ou da esquerda é metade da direita, então a massa à esquerda tem que ser sempre o dobro do que tem à direita. Tem 10, são 20 gramas. Total de 30, então aqui são 60 gramas. Total de 90, então aqui vão ser 180. E aí fica bem mais rápido chegar na alternativa correta. Ok, jovens? Está em resolução de mais uma questão. Um abraço.